Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai resolver alguns exercícios vinculados aí ao conceito de prisma. Então, vamos à aula. Ok, vamos resolver agora alguns exercícios relacionados a prisma. Foi conteúdo da aula passada, a aula eu vou deixar aqui passando. E vamos utilizar, todas as fórmulas que a gente discutiu, inclusive de suas particularidades que foram as relacionadas ao cubo e ao paralelepípedo. Então, exercício 1, veja o que pede. Em um prisma hexagonal regular, a aresta da base mede 3 cm e a aresta da face lateral mede 6 cm. Calcule a área total e o volume do prisma. Então veja bem, já temos aqui o desenho do prisma de base hexagonal. A aresta da base, como está dito aqui no problema, é 3, então aqui medirá 3. E como se trata de um prisma hexagonal regular, as outras arestas da base também medirão 3, inclusive as 3 que estão por trás. E a gente tem também a face lateral, a aresta da face lateral que mede 6. Então qualquer uma dessas arestas aqui medirá 6. Ok? Então pede-se para a gente calcular a área total. Então, para calcular a área total, a gente tem que lembrar, a relação, a fórmula, A área total, AT, é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Já que a gente tem duas bases, então a gente vai fazer isso. Certo? Então, para calcular a área total, preciso calcular primeiramente a área lateral e a área da base. Então, vamos fazer aqui o cálculo da área lateral. Cálculo de AL. Então, a área lateral é formada aí por 6 retângulos de mesma área, certo? Por que 6? Porque a base é um hexágono e o hexágono tem 6 lados. Logo, teremos aí na lateral formada por 6 retângulos. Então, a gente tem que a área lateral é igual a 6 vezes a área do retângulo. Ok? E como é que se faz a área do retângulo? Base vezes altura. Então, olhando para um retângulo aqui, qualquer um deles, a gente tem que a base desse retângulo é 3 e a altura coincide aí com a aresta da face lateral, que é 6. Então, aqui, a área lateral será 6 que multiplica a área do retângulo, que é 3 vezes 6. Logo, a área lateral será 6 vezes 3 vezes 6, que nos dá aí 108. Como se trata de área, aqui em centímetros, logo aqui será centímetros ao quadrado. Então, área lateral calculada aí pra gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cálculo da área da base, A gente precisará calcular a área da base. A área da base é a área do hexágono, já que a base é um hexágono. Então, a nossa área da base será a área do hexágono. Como o hexágono é regular, então, para calcular a área dele, a gente vai considerar o seguinte. Olha só, eu vou trazer o hexágono para cá. Vou tentar desenhá-lo. Ele é um pouco difícil. E eu estou sem régua, mas vai um pequeno esboço aqui. Colocando o centro dele aqui, a gente consegue dividir o hexágono em 6 triângulos, unindo cada vértice ao centro. Então, fazendo isso aqui, a gente vai obter 6 triângulos iguais. E cada triângulo desse é equilátero, ou seja, a medida dos seus lados coincide com a medida do lado aqui da base. Então, para a gente calcular a área da base, basta a gente fazer o quê? Calcular a área de um só triângulo e depois multiplicar tudo por 6, já que são 6 triângulos. Como a aresta da base mede 3, então o triângulo equilátero tem lado medindo 3. Então, a gente tem agora que a área da base é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero, certo? E qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero? Temos uma fórmula para isso também, a gente viu em áreas de figuras planas. 6 vezes, a fórmula é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde L é a medida do lado. Como o lado aqui é 3, a gente vai poder substituir aqui,
Então, a área da base será... Eu posso já simplificar aqui o 6 e o 4 por 2, para ficar melhor, né? 6 e 4. Por 2 aqui vai ficar 3. L é 3, então a gente vai ficar com 3 ao quadrado. Raiz de 4, simplificando por 2, fica 2. Logo, a nossa área da base será 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27. A gente ficará com 27 raiz de 3 sobre 2. Temos aí a área da base, certo? Agora, temos tudo para calcular a área total. A área total, né, como a gente tem ali a fórmula, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Substituindo, a gente vai ter que a área total é a área lateral, que deu 108, mais 2 vezes a área da base, que é 27 raiz de 3 sobre 2. A gente vai poder simplificar aqui o 2 e o 2, né, nessa multiplicação, ficando com 108 mais 27 raiz de 3. Só que eu vou fazer aqui a substituição do raiz de 3 por 1,7, certo? Olha só, a área lateral não, a área total, a resposta já seria aqui 108 mais 27 raiz de 3, porque a gente não poderia somar, né? Caso o problema dessa aqui uma aproximação, né, considere, sei lá, raiz de 3 aproximadamente 1,7, a gente vai poder agora fazer essa substituição para calcular, né, uma área melhor, aí, uma área aproximada desse prisma. Então, 108 mais 27 vezes 1,7. A área total será, né, tem que fazer isso aqui, eu vou fazer aqui em cima, 27, que multiplica 1,7. 7 vezes 7, 49, sobre 4, 7 vezes 4. 7 vezes 2, 14, mais 4, 18. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 2, 2. Dando 9, 5, 4, uma casa. Dando aí 45,9. Então, a gente teria 108 mais 45,9. E concluiríamos aqui que a área total é 153,9 centímetros quadrados, né? Centímetros quadrados porque se trata de área. Ok, então, a primeira parte do problema foi feita. A gente precisa achar agora o volume, né? Volume de um prisma, a fórmula é área da base vezes a altura. A área da base a gente já calculou, né? A área da base a gente tem aqui, ó, que é 27 raiz de 3 sobre 2. Então, colocamos cá 27 raiz de 3 sobre 2 vezes a altura do prisma aqui é 6. Logo, simplificando aqui, ó, 6 por 2 dá 3. Basta a gente multiplicar agora 3 vezes 27, que dá 81 raiz de 3. E novamente, né, a gente poderia parar aqui, ou poderíamos substituir o raiz de 3 por 1,7. 81 vezes 1,7. E faremos, né, essa conta. 81 vezes 1,7. Então, aqui, 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 8, 56. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 7. Aqui, 7 e 13. Uma casa decimal. Teríamos aí 137,7 centímetros cúbicos, porque agora se trata de volume, né? Então a medida aqui é cúbica. Então tá aí, primeiro exercício feito, achado então a área total e o volume, né? Por meio das fórmulas relacionadas aí ao prisma. Exercício 2, a gente tem o seguinte, ó. A diagonal de um cubo mede 10 raiz de 3 metros. Qual é a área total e o volume do cubo? Então, a gente vai precisar usar a fórmula da área total e o volume do cubo. Mas primeiro a gente tem que ter a medida dessa arecha, né? A arecha do cubo que a gente não tem. Porém, dá para calcular porque ele deu a diagonal do cubo, né? Então, fórmula da diagonal do cubo, que a gente estudou, é a raiz de 3. Logo, como a diagonal do cubo mede 10 raiz de 3, a gente pode fazer a substituição aqui e acharemos A, né? 10 raiz de 3 igual a raiz de 3. Anulando os raízes de 3,
a gente chega à conclusão que A é 10 metros. Pronto, se a medida da aresta do cubo é 10 metros, então fica fácil agora achar a área total e o volume, por meio das fórmulas. A área total do cubo é 6A ao quadrado, fórmula, né? Então, substituindo A por 10, a gente terá 6 vezes 10 ao quadrado. Portanto, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 6, 600 metros quadrados. E o volume do cubo, que também temos a fórmula, que é A ao cubo. Logo, teremos 10 ao cubo e, por fim, isso nos dará 1000 metros cúbicos. Então, está aí resolvido aí um probleminha envolvendo o cubo. Exercício 3, a gente tem esse problema. As bases de um prisma são triângulos equiláteros. Então, essas duas bases aqui são triângulos equiláteros. E as faces laterais são regiões retangulares, ou seja, temos três faces retangulares então, né? Já que a base é um triângulo, três lados, então três faces retangulares. Determine a área total do prisma sendo 6 centímetros a medida da aresta da base. Então, a aresta da base mede 6, logo os outros dois lados também medem 6. E a 10 centímetros a aresta lateral, então aqui é 10. Aqui também é 10 e a outra que fica por trás também é 10, ok? Então, ele quer a área total, novamente, né, um prisma de base triangular, a gente vai ter que utilizar a fórmula, né? A área total, AT, é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Então, precisamos calcular a área lateral e a área da base, novamente, certo? Então, primeiro, o cálculo da área lateral. Cálculo da área lateral, né? Como vocês podem ver aí, a área lateral é 3 vezes a área do retângulo, né? Já que temos 3 retângulos, então basta fazer 3 vezes a área do retângulo. Então, a área lateral será 3 vezes... O retângulo aqui que a gente tem, a base dele é 6, a altura é 10, ou base 10, altura 6, depende da posição que você vê o retângulo. Logo, será 6 vezes 10 aqui para a gente. A área lateral será 6 vezes 10, 60, vezes 3, 180 centímetros ao quadrado. Então, a área lateral feita. A gente vai fazer agora o cálculo da área da base. A área da base... A área da base é a área de um triângulo, né? Triângulo equilátero. É justamente a área do triângulo equilátero. E a gente vai utilizar de novo a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Logo, teremos então L, que é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 6 ao quadrado é 36, né? 36 por 2 vai nos dar aí 18. 18, raiz de 3. Então, feita. Logo, a gente pode calcular a área total. Logo, a nossa área total será a área lateral, que a gente acabou de achar que é 180, mais 2 vezes a área da base, né? 2 vezes a área da base, que é 18, raiz de 3, né? A área total será, então, 180 mais 36, né? 36 nos dá aí 36 raiz de 3. Ah, desculpe, a área da base a fórmula é por 4, né? Voltando aí. Por 4. Logo, quando a gente dividir aqui por 4, não vai ser 18. Vai ser 9 raiz de 3. E aqui, quando a gente multiplicar 9 raiz de 3 por 2, a gente terá 18 raiz de 3. Então, foi um erro aqui, que eu considerei como 2, né? Mas é 4 na fórmula. Então, reescrevendo aqui, ó, a área total é 180 mais 18 raiz de 3. Essa é a nossa área total. Exercício 4
Em um paralelepípedo retângulo, o volume é 600 centímetros cúbicos. Uma das dimensões da base é igual ao dobro da outra, enquanto a altura é 12. Calcule a área total do paralelepípedo. Então veja bem, envolve aí o volume, então a gente vai ter que encontrar a medida do volume. Qual é a fórmula do volume? O volume é A vezes B vezes C, né? Onde A, B vezes B vezes C são as dimensões. Então, se o volume é 600, a gente pode substituir aqui, ó, 600. Uma das dimensões é o dobro da outra. Então, se a primeira dimensão aqui eu chamar de x, a segunda pode ser o dobro, que é 2x. E a terceira fica sendo a altura, né, que é 12. A gente coloca aqui 12. Então, a gente vai calcular isso aqui agora, né? Essa igualdade. Então, a gente tem 600 igual a x vezes 2x vezes 12, que vai nos dar 24 x ao quadrado. Então, basta aí dividir agora para encontrar o x ao quadrado, 600 por 24. Essa divisão nos dá aí 25. E, portanto, x é 5. Né? Seria mais ou menos 5, mas o negativo a gente não usa, né, em problemas de geometria. Então, se x é 5, a gente vai saber agora quanto mede as dimensões. Né? Como eu tenho substituído A por 5, então A é 5. O B era 2x, então B é 10, que é o dobro. E a altura, né, que é a terceira dimensão, que é C, é 12. Então, está aqui as três dimensões. Por que eu estou anotando aqui? Porque a gente vai precisar calcular a área total. E a área total do paralelepípedo, né, a gente tem uma fórmula para calcular ela, que é 2 vezes AB mais BC mais AC. Logo, 2 vezes 5 vezes 10 mais 10 vezes 12 mais 5 vezes 12. Substituindo. Então, a área total será aí 2 vezes 50 mais 120 mais 60. E, portanto, a área total nos dará 50 mais 60, 110. 110 mais 120, 230. Multiplicando por 2, 460 centímetros quadrados. É aí a área total do paralelogramo. Exercício 5. A diagonal de um paralelepípedo mede raiz de 77 centímetros. As arestas das bases desse paralelepípedo medem 4 e 6. Calcula a medida da altura do paralelepípedo, a área total e seu volume. Então, veja bem, é dado aí a medida da diagonal. Então, a gente vai partir da fórmula diagonal para achar a terceira aresta, porque é dado apenas duas das arestas do paralelepípedo. Então, precisamos achar a terceira. A gente sabe que a primeira aqui a gente pode chamar de 4. A segunda, B, a gente pode chamar de 6. E a terceira a gente quer achar. Qual, então, é a fórmula para se calcular a diagonal de um paralelepípedo, né? É D igual raiz da soma dos quadrados das suas arestas. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, agora a gente substitui aqui e aqui, né, os valores que a gente tem. A diagonal, ela dá aí raiz de 67. Raiz de A, que é 4, 4 ao quadrado, mais B, B que é 6, 6 ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, como temos aí a igualdade de dois radicais no mesmo índice, a gente pode cancelar o radical. Logo, a gente fica com 77 igual a 16, que é o 4 ao quadrado, 6 ao quadrado, que é 36, mais C ao quadrado. Okay? 16 mais 36 nos dá 52. Passa por lá subtraindo. Então, a gente vai ficar com 77 menos 52 igual a C ao quadrado. E, portanto, C ao quadrado é 25, resultado dessa subtração. Tirando a raiz quadrada de 25, a gente acha que C é 5. Pronto. Achado C 5, logo a gente tem A, B e C, que são aí as arestas, as dimensões, né, do paralelepípedo.
que é 4, 6 e 5. Pronto. Agora a gente pode achar a área total. A área total é dada por 2 vezes AB mais BC mais AC. Substituindo, a área total é 2 vezes AB, que é 4 vezes 6, BC, que é 6 vezes 5, e AC, que é 4 vezes 5. A área total vai ser 2 vezes 24, né? 4 vezes 6, 6 vezes 5 é 30 e 4 vezes 5 é 20. Então 20 mais 30, 50. 50 mais 24, 74. Aí finalizando, que dá 148 centímetros quadrados é a nossa área total. O volume é dado pelo produto das dimensões, né? Então, o produto de A vezes B vezes C. Então, temos aí 4 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30, vezes 4 nos dá 120 centímetros cúbicos. Então, resolvida a questão, essa foi a última questão desta aula. Espero que vocês consigam resolver exercícios similares a estes. E é isso. Até uma próxima aula.